agora que para a gente poder entender como nós podemos mudar algumas coisas, como nós podemos melhorar alguns comportamentos de modo com que isso nos traga benefícios e vantagens em nossas ações no dia a dia, nós precisamos de 3 fatores simples. Primeiro, autoconhecimento. Se eu não me conhecer e estiver extremamente distante de mim, realmente tudo que estiver fora de mim irá me distrair. Eu vou ficar extremamente distraído. Eu não vou observar as coisas que estão acontecendo comigo. Eu vou estar sempre no outro. E por que isso acontece? Porque o tempo todo nós estamos naturalmente fugindo de nós mesmos. Às vezes por um medo, por uma insegurança, porque a gente não quer tomar algumas atitudes, porque a gente não quer ir para a base do enfrentamento. Então a gente se acopla no meio externo para ter que não olhar para cá. E você fala, pô, meu, que aí olhando para cá eu vou ter que fazer alguma coisa. Então olhar para fora é mais gostoso. Eu dar pitaco na vida do outro é melhor. Eu achar que o fulano tinha que estar com a camisa amarela porque eu acho que ele fica melhor. Eu acredito que a Joana devia estar com uma bolsinha azul. Para que ela usa aquela bolsa colorida? Então, percebe? A gente está sempre, para fora, distraídos, achando que todo mundo deveria ser aquilo que nós gostaríamos. E tá tudo bem. Também acho que determinadas pessoas não precisariam fazer um monte de outras determinadas coisas. Mas o que eu tenho a ver com isso se a escolha é dela? Se quando ela chegar na velhice ou daqui a 10 anos que ela for perdendo gás, eu olhar pra trás e falar, caramba, o que eu fiz de errado que minha vida não andou? Esqueceu que estava distraída, porque não se conheceu. Uma outra habilidade importantíssima e essencial na nossa vida é ter pensamento crítico. Gente, eu tô falando de habilidade, soft skills, que nós podemos desenvolver. E quando eu falo de desenvolver, eu não tô falando que você tem que criar uma habilidade dos céus. Nós temos todas essas capacidades, mas a gente precisa conhecer, reconhecer que precisa e aceitar. Então, pensamento crítico, eu preciso ter um pensamento crítico sobre as coisas, até para eu poder ouvir. Por exemplo, por que essa pessoa tá me falando isso? Eu vou ganhar alguma coisa? Eu vou ajudar ela com alguma coisa, pelo menos, com o que ela tá me falando? Não. Ela vindo aqui ouvir, me falar aquilo que eu preciso ouvir, tá. Eu vou tirar alguma lição disso? Sim, ok. Agora, se ela estiver fugindo dela, precisa falar com alguém e vai pegar você que vai ouvir, o que vai acontecer? Ela tá lá se distraindo porque ela tá falando. E você está se distraindo porque você tá ouvindo. Aquilo que também não vai te agregar. Tá dando pra entender? Como a gente entra, às vezes, numa cadeia maluca de um monte de gente que não traz o resultado e que não desenvolve os seus talentos porque não para pra pensar com criticidade. Não tem pensamento crítico. Cara, porra, mas vem cá, por que isso tá acontecendo comigo? O que será que eu não estou fazendo, que posso fazer melhor para ter melhores resultados? Pensamento crítico. E, claro, inteligência emocional. Poxa, o tempo todo nós estamos conectados com as nossas emoções a partir do momento em que nós estamos vivendo e convivendo com outras pessoas. Quando alguém te chama no RH, você já vai até com uma dor de barriga. Você fala, meu Deus, você pode ficar um ano falando que quer ser mandado embora. Mas na hora que alguém te chama lá no RH, você já... E olha a emoção como é. Para cada um acontece de uma forma. A sua mão gela, você fica trêmulo, você fica nervoso. Se for para falar que vai no dia seguinte, então você já não dorme. E palpitação, batimento cardíaco, que as coisas que acontecem. E aí você já começa a ficar preocupado. Aquilo já vai... A sua boca vai secando, você vai ficando nervoso. Emoção. Então, para todos os eventos que acontecem em nossas vidas, a gente tem emoções diferentes. E elas acontecem com muita frequência. Então, quando a gente tem inteligência emocional... Quando a gente aprende a conhecer as nossas emoções perante determinados eventos, como nós funcionamos, o que acontece aqui dentro quando eu lido com uma determinada coisa? E mais do que isso, como os outros reagem a determinadas coisas que eu faço? Como é o meu convívio com outras pessoas? Por que de repente as coisas não acontecem comigo? Deixa eu observar. Mas é claro, não é só falando que o João está te atrapalhando, que a Maria, que o José, mas é você conectado com um todo. Às vezes a gente fala muito das pessoas, às vezes a gente esquece que as pessoas elas só estão na nossa vida porque, de certa forma, nós nos colocamos ali. Então, o que nós precisamos fazer? Novas práticas. E para eu ter novas práticas, eu preciso de quê? De novos hábitos. Essa é a cereja do bolo. Primeiro, para que eu tenha novas práticas, para que eu tenha novos resultados, eu preciso largar um pouquinho o meu lado rebelde, o seu lado rebelde, o nosso lado rebelde. Não entendi, Patrícia.
Visionários, todos nós temos um lado rebelde. Eu não vou fazer, eu não tô nem aí, eu não sou obrigado, eu não vou mudar nada. Você tá falando aí, ó, e pra mim nada é a mesma coisa, esse vídeo não funciona, isso aqui não funciona na minha empresa, lá não, ninguém entende isso, você tá falando porque você não tá lá comigo, você tá falando porque você não tá vivendo na minha pele, você não sabe o que eu passei, você não tá nem aí. São esses questionamentos que nós fazemos de uma forma rebelde, que está envolvido ali com raiva, com mágoa, com tristeza, de certa forma aquele gostinho amargo do desprezo, que a gente não se sente inserido. Então a gente acaba se rebelando contra a vida. Quando a gente não se predispõe a fazer algo diferente, quando a gente não se predispõe a fazer algo novo, a gente se rebela com o novo, a gente se rebela com a vida. A gente se rebela com a gente mesmo. Porque, para pensar, toda vez que eu bato de frente com alguém ou com uma situação, quando eu não quero entender algumas coisas que estão acontecendo, porque eu não acredito que isso tenha entendimento, eu estou me rebelando contra mim mesmo. As coisas não estão andando para mim. Sou eu que estou no jogo. Tá dando para entender? Agora, para que a gente consiga, a partir de então, pegar as técnicas, as práticas aqui dadas, para que a gente consiga realmente imaginar que dá para a gente poder dobrar os nossos resultados com o mínimo esforço, a gente precisa estar disposto. Muitas vezes, a gente até entra nesse campo da rebeldia, a gente bate de frente, mas chega um momento que dói tanta pancada que você fala, cara, para todo lugar que eu vou acontece uma coisa, ou nada acontece. Então, peraí, já tá na hora de eu começar a olhar diferente para mim mesmo. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Nesse momento, ainda que você tenha reconhecido, ainda que você comece a enxergar que o lado rebelde não está te dando benefícios e nem vantagens na vida, em todos os resultados que você queira ter, ainda assim, você precisa estar disposto para seguir em frente e realmente mudar. Exemplo, quando uma pessoa começar a falar 1000 coisas para você, você fala, olha, eu não consigo agora, infelizmente eu não posso te ouvir agora. Patrícia, se ela vir amanhã, diga a mesma coisa. Uma hora ela vai enxergar. Mas se ela ficar com raiva, ela não tá com raiva de você, ela tá com raiva porque ela não encontrou mais ninguém para ela ficar falando. Não é de você, não leva pro pessoal. Quando você começar a querer falar, opa, peraí, tô me desgastando. Tem gente que fica cansada energeticamente falando, tanto que fala, e não tá falando nada que traz benefício nem pra ela, nem pro outro. Aí você já começa a se corrigir, nova prática é isso, peraí, tá, eu vou ganhar o quê falando isso? Não, eu vou fazer o que é meu, vou me projetar, vou me planejar, vou criar aqui um cronograma pra mim, vou começar a fazer um roadmap, deixa eu ver como é que eu quero estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos, como é que eu quero estar daqui ao mês que vem, como é que eu quero estar daqui a um mês, peraí, eu tenho mais o que fazer. Ao invés de ficar falando, porque não vai adiantar nada eu ficar falando. Pode ver, tem gente que é repetitivo, tá falando as mesmas coisas o tempo todo. E você já até ouve no automático. Mesmo ouvindo no automático, cansa. Por quê? Porque você não vai estar ajudando a pessoa e a pessoa também não quer ajudar, ela só quer alguém pra falar. Então tá tudo bem se ela ficar com raiva de você, é só por um período, não vai ficar a vida inteira. Quando você começar a prestar atenção nas pessoas, coloca uma borrachinha, pá! Peraí que eu vou me corrigir nisso aqui. Aí você vai lá e tum! Só pra você lembrar que você não tem que ficar prestando atenção nas coisas que não vão te agregar. Tá dando pra entender? E toda vez que você estiver incomodado com alguém, se faça a seguinte pergunta, peraí, o que eu tô ganhando com isso? Isso tá me dando condições? Isso tá me fazendo crescer? Isso tá melhorando minha imagem? Isso tá me melhorando como pessoa? Isso tá me melhorando como ser humano? Quando você começar a adotar novas práticas, e para você poder adotar as novas práticas, você precisa ter habilidades, desenvolver essas habilidades, e por consequência, você precisa reconhecer aquilo que te distrai. Patrícia, mas e se for algo que me distrai, mas me dá prazer? A distração, no modo geral, ela sempre vai dar prazer. Ela vai estar sempre, de certa forma, deixando a gente meio no ócio, ou seja, ocioso ali. Ela não vai estar ajudando a gente com nada. Tem gente que fica, 2, 3, 4, 5, 10 anos reclamando da mesma empresa, dos mesmos chefes, das mesmas pessoas, se ninguém trocou. Ela está reclamando o tempo todo. Você já reparou que o tanto de tempo que ela está reclamando, se ela tivesse dado clareza, direção e foco, e não tivesse distraída com a reclamação, ela já estaria, um passo à frente. 1, 2, 3, talvez 10. O segredo está em nos observarmos. É por isso que o nosso desempenho, ele cai com muita frequência e às vezes a gente fica só olhando para o lado, olhando para o outro. Ah, mas o João não me aprovou. Ele não me reconheceu. Ele não me ajudou. Ele só me prejudicou. Ele. Cara, pera. Todo mundo manda na minha vida, então?
Eu dependo 100% de todo mundo. Lembra que eu falo de relações, é o seguinte, 50-50. Pô, depende da empresa, depende de você. Às vezes, depende um pouco mais de 50 da gente também. A gente tem que fazer a nossa parte se é isso que a gente quer. O problema é que falta mais tesão da gente querer as coisas. Quer dizer, a gente quer bastante coisas, mas a gente não quer estar disposto a fazer essas mudanças acontecerem. Por isso que a gente não vê os resultados acontecerem com mais produtividade em nossas vidas.